Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, o podcast semanal da Primeira Igreja Batista de Balsas. Eu sou o Gustavo e hoje eu estou aqui com dois convidados especiais que vão estar participando aqui conosco, na nossa conversa, que é o Ayrton e a Milena. Podem se apresentar. Olá, eu sou Ayrton, atualmente coordenador-geral da Juventude da PIB de Balsas, e é um prazer poder estar aqui para termos essa conversa, esse bate-papo, que possamos juntos, crescer e compartilhar das experiências que temos vivido e dizer, da nossa alegria de podermos estar aqui, para mais esse podcast. Oi, eu sou a Milena, coordenadora de Arte e Missões da Primeira Igreja Batista de Balsas. Estou muito feliz de estar participando e comentando sobre o mês da juventude e é isso. Então, nós estamos dessa vez no episódio número 14, iniciando aqui uma nova temporada, uma nova série de episódios que será chamada de Em Todo o Tempo Deus. E quem está acompanhando aí as nossas redes sociais, quem é da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista de Balsas, já sabe que esse também é o tema do mês da juventude, Em agosto é o mês da juventude e durante todo o mês nós vamos estar tratando a respeito desse tema, Em Todo o Tempo Deus. E nós decidimos também trazer para o podcast também, ter esse momento, além dos cultos, um momento mais descontraído para a gente conversar, para a gente bater um papo, falar sobre algo que a gente achou importante, durante a administração dos estudos bíblicos, E nós estamos no episódio número 14, como eu falei, e o nome desse episódio vai ser o tema em si, Em Todo o Tempo Deus. Você provavelmente está vendo aí no YouTube ou Spotify. Nós decidimos trazer aqui uma abordagem geral, do tema, a princípio, para iniciar aí o mês. Por isso que nossos convidados aqui fazem parte da liderança da juventude da nossa igreja. Eu também faço parte, eu sou coordenador de mídia e comunicação. E para iniciar, queria que a gente falasse um pouco aqui a respeito do mês da juventude, Talvez alguém seja de outra denominação ou não sabe, como é que funciona, mas eu queria que vocês falassem um pouco a respeito do mês da juventude, o que é o mês da juventude, na nossa igreja, qual a importância que ele tem, por que ele é, como é que eu posso dizer, digamos assim, especial, para nós como juventude, o que torna esse mês especial para nós, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, o mês da juventude ele já está no calendário da Convenção Batista Brasileira, O mês de agosto é denominado como o mês da juventude. Quando nós falamos juventude, são os jovens e os adolescentes, das igrejas batistas em todo o Brasil, E nós aqui da Primeira Igreja Batista de Balsas, já há alguns anos, temos desenvolvido esse mês, o mês de agosto, dedicado a trabalhar mais fortemente, digamos assim, a questão do serviço, a questão de estarmos juntos, como juventude, como jovens, servindo de uma forma mais intensa nas atividades da igreja, Então, o que nós, como jovens, fazemos durante esse mês de agosto, Nós tomamos para a nossa juventude algumas responsabilidades, alguns ministérios, assumimos algumas funções dentro da igreja, dentro do reino, como, por exemplo, direção de cultos, ministração de estudos, também recepção dos cultos, a parte da mídia, e algumas outras atividades que são desenvolvidas na nossa igreja e que os jovens e adolescentes assumem durante o mês de agosto. Só para complementar o que o meu amigo Ayrton aqui falou sobre o mês da juventude, é também uma forma muito bonita de despertar os jovens a estar trabalhando à frente, a desenvolverem seus dons, estarem ali tentando, saindo do seu lugar de conforto, porque a partir do momento que a gente escuta a palavra do nosso Senhor e que a gente entende, a gente sabe que não devemos ficar sentados. Então, o mês da juventude tem esse despertar nos jovens, tem isso de movimentar eles a fazer, a motivar, tanto em peças quanto em coreografias, e até mesmo na recepção ajuda muito um jovem a despertar, que ele pode servir ali. E aí eu estava lembrando aqui, enquanto a Milena falava, que a primeira vez que eu cantei num culto foi no mês da juventude.
Foi no Infinitamente Mais, se eu não me engano. Verdade. Foi. Cantou e no outro tocou e cantou. Né? A gente lembra Foi. bem. E não parou mais. Foi, despertou, realmente foi servindo. Graças a Deus. O mês da juventude tem sido também um celeiro de descoberta de novos talentos, né? As pessoas têm desenvolvido os seus dons, os seus talentos para o engrandecimento do Senhor. E isso é uma das grandes bênçãos que a gente vem notando ao longo dos anos em relação a esse mês em específico. Certo. Então, partindo aqui pro nosso tema, né, propriamente dito, a gente falou aqui um pouco a respeito do mês da juventude, né, de uma maneira geral, de como ele incentiva, né, um incentivo para a juventude, né, da nossa igreja, para estarem sendo despertados a servir, né, não só durante esse mês, mas esse mês ele meio que impulsiona, né, nós podemos dizer assim, para a pessoa descobrir algum dom, algum talento que ela tem e que pode ser útil para o reino, né. E partindo aqui para o nosso tema, né, que talvez quem esteja nos ouvindo aí ficou curioso, né, já viu e talvez não seja da nossa igreja, né, então não está tão por dentro assim do tema, a gente pode falar um pouco a respeito dele agora, né, em todo o tempo Deus, por que desse tema, né, o que significa, né, qual a necessidade que nós vimos, né, quando foi decidido esse tema, o que nós desejamos, né, a mensagem que nós desejamos passar para a igreja, e eu queria que vocês falassem agora a respeito disso, né, do tema em si, o tema em todo o tempo Deus. Bom, nós todos os anos escolhemos uma temática, né, quando eu falo escolhemos a diretoria, né, a diretoria da juventude tem um momento de oração, um momento de nos reunirmos para falar sobre a escolha do tema que nós vamos trabalhar ao longo do mês de agosto, né. E esse ano nós estivemos assim recebendo respostas do Senhor no sentido de estar colocando em nosso coração algo no sentido de referente às nossas limitações, referente a tudo que nós temos passado ultimamente nesse último ano, né? Por conta, por exemplo, da pandemia, né? Por conta de todas essas questões que nos afetaram, né? Afetaram a todos nós. E aí nós ficamos pensando em alguns pontos e algumas questões que nós vimos como necessidade para serem trabalhados, né? E aí depois de momentos de oração, de reuniões, de conversas, nós chegamos a essa temática, né? Em todo o tempo Deus, que vem diante de uma necessidade, né, que nós percebemos, tanto na nossa juventude, né, mas também de uma forma geral como igreja, né, de entender que nós estamos vivendo tempos difíceis, de fato, né, o amor tem se esfriado em muitos corações, a nossa geração ela tem estado imersa em falsos ensinos, né. E aí o que a gente percebe é que, em todos os sentidos, as pessoas não estão, digamos, levando Deus a sério como deveriam, né? Nós jovens sentimos essa necessidade como diretoria de trabalharmos essa questão, né? De, em todo o tempo, percebermos e entendermos e compreendermos que precisamos de Deus, necessitamos do nosso Deus, que Ele é a fonte de toda a vida, tudo está no controle dele, né? Nada foge da vontade dele. Então, a minha introdução em relação a essa temática é analisando dessa forma. Eu ia até atrapalhar você um pouquinho para falar da mensagem que o pastor Elton trouxe ontem. E ele comentou sobre a parte da nossa vida que a gente não coloca Deus como centro de tudo. E esse tema ele chama bastante atenção, que ele deve ser em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Ele deve ser o nosso Deus. E às vezes a gente tem uma vida dupla, né? Aqui a gente faz isso e ali fora a gente já tem um outro tipo de testemunho. Então, além desse tema abrir os olhos dos nossos jovens e também da igreja diante disso tudo que está acontecendo e que estamos vivendo, não posso ir longe citar que outros jovens têm essa vida dupla. Aqui mesmo a gente pode ver que acontece. Então, esse tema ele é um jeito de chacoalhar a juventude para ver se ela se desperta e realmente coloca Deus no centro de tudo. Então, né? Acho que deu para
ter uma ideia inicial aí do que a gente quer tratar durante esse mês, né? Nosso tema é Em Todo Tempo Deus, e nós temos também um versículo-chave, que ele está lá em Deuteronômio 13:4, que diz assim: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Então, né, como foi citado aqui, né, pelo Ayrton e a Milena, o que a gente pode trazer aqui como palavras-chave, né, da mensagem que a gente quer passar, né, que a gente deseja passar, que o Senhor trouxe ao nosso coração, né, dessa necessidade de falarmos sobre quem Deus é, de colocarmos Deus como prioridade em nossa vida, né, de confiarmos nele. Uma coisa que foi citada aí a respeito dos tempos que a gente está vivendo, né, que não são tempos fáceis, né, toda essa questão da pandemia, enfim, e nós somos pecadores, né, nós somos falhos, e mesmo que a gente fale, né, que nós confiamos em Deus, muitas vezes a gente acaba não confiando, né, na prática isso não se torna, nós não praticamos realmente aquilo que nós às vezes falamos, né, que é vivemos aquilo que a gente Isso. tanto fala, posta. Exatamente. Muitas vezes ali tem uma vida totalmente cristã, ali nas redes sociais e na igreja nos finais de semana, mas não vive isso durante a semana. E também uma coisa que tem sido fácil é mostrar que você é cristão. Não ser. Mostrar ali nas redes sociais, um versículo, algum vídeo. Às vezes a nossa juventude ou qualquer outro jovem não tem uma base para ter entendimento daquilo que ele está postando. Mas ele achou bonito e ele não tem uma vida no secreto com o Senhor para realmente confirmar aquilo que ele está postando. E outras pessoas que não entendem vão lá e aceitam, vê aquela imagem e assim vamos seguindo, infelizmente. Também muitos cristãos, né, e aí aqui independe da idade, né, vivem uma vida cristã muito superficial, né, uma vida cristã que muitas vezes se limitam a estar, quem sabe, um domingo à noite no culto e pronto, né, e vivem na superficialidade, né, não buscam realmente conhecer ao Senhor, não buscam dedicar o seu tempo ao Senhor. Muitas vezes procuram a igreja talvez como um local de entretenimento, né? Um local de lazer, né? Domingo à noite eu já tenho um ponto de encontro marcado, ali na igreja, e basicamente se limitam a isso, né? E não se aprofundam, né, nas escrituras sagradas. Muitas vezes se acomodam, né, a viverem essa vida de relaxados, né, não se incomodam com essa situação, vivem numa zona de conforto, esperam muitas vezes que o Senhor abençoe, mas de fato não buscam saber o Deus da bênção, né, conhecer o Deus da bênção. E aí essa superficialidade que nós estamos falando é justamente um dos pontos que nós queremos abordar, né? O Em Todo Tempo Deus vem trazendo à tona justamente essa questão de sermos profundos, de nos aprofundarmos, né, na nossa vida cristã como um todo, em áreas específicas da nossa vida, dedicando o nosso tempo verdadeiramente, não só falando, né, que nós dedicamos o nosso tempo, mas em ações, em atitudes, na nossa busca diária e constante ao Senhor. Isso entra no que a gente está ouvindo, né, nas ministrações durante essa primeira semana, né? Provavelmente esse episódio está saindo ou na terça ou na quarta essa primeira semana de agosto, né? E o tema dessa semana é Conhecendo Deus. E foi algo que o Ayrton falou também nessa questão da superficialidade. E complementando também, né, que a Milena também falou, que é muito fácil eu mostrar na internet, né, que eu sou um cristão, né? Uma coisa ali meio superficial, e eu mostro para as pessoas que eu sou um cristão, né, postando um versículo, uma música, e só que a minha vida, aquilo na prática, né, eu não vivo aquilo que eu posto, aquilo que eu divulgo na internet. Então, né, muitas vezes nós vivemos essa superficialidade, né, de se contentar com vir à igreja no domingo à noite, né, de estar aqui num culto de sábado, EBD, enfim.
mas nós não buscamos, de fato, conhecer o Deus que nós tanto falamos, né, que servimos. Deus em todo tempo, de sábado a domingo. Caiu segunda-feira, já não é mais cristão, já tem uma vida totalmente diferente. E isso entra, né, justamente nessa primeira semana de conhecer a Deus, né, de fato conhecer a Ele. E conhecer exige relacionamento. A gente falou aí nossa última temporada, na nossa última série, sobre relacionamentos, né? Foram 8 episódios tratando sobre relacionamentos e a gente percebeu, né, que para conhecer a pessoa, eu preciso me relacionar com ela, né? Para eu conhecer a pessoa, digamos assim, aprofundar o relacionamento com aquela pessoa, é um processo, né? Eu vou partir do básico, né? Conhecendo coisas básicas da vida da pessoa, né? Informações tipo o que a pessoa trabalha e do que ela gosta. Isso. Uma comunicação mais fácil de entender o que ela quer e o que você quer. E quando a gente está falando de relacionamento com Deus, a gente quer isso. A gente quer entender o que Ele quer pra gente. Então, sem relacionamento não tem um ruído nessa comunicação. Porque você não consegue entender, porque você não o conhece direito. É por isso que nós estamos falando que Deus, Ele, muitas vezes nas nossas vidas, Ele tem ocupado cada vez menos espaço, né, do nosso Sim. tempo, da nossa agenda semanal que é lotada. Nós temos tantas coisas para fazer. Muitas vezes a gente reclama tanto que nós não temos tempo, que 24 horas muitas vezes é pouco, né? E aí a gente usa dessas desculpas, né? E na verdade isso só reflete que muitas vezes nós não temos colocado o nosso Deus como prioridade, né? Nós vamos encaixá-lo na nossa agenda quando der, né? Se eu tiver um tempinho no final do dia para fazer o meu devocional, eu vou fazer. Se eu tiver um tempinho lá, antes de dormir, eu faço uma oração ali rápida, agradecendo ao Senhor. E não tenho um tempo de qualidade, né? Eu não dedico realmente um tempo ao Senhor. De conhecer intimamente. Isso, de ter uma intimidade com o Senhor, né? E aí a gente muitas vezes cai no erro, né? De acharmos que estamos dedicando muito para o Senhor, quando na verdade o nosso muito é muito pouco, né? E uma coisa que tem sido muito fácil para a gente fazer é colocar as outras coisas diante de Deus. Sempre as outras coisas. O Ayrton acabou de falar que a gente está sempre sem tempo, a gente está sempre com a desculpa na boca, e isso vai entrando na vida da gente ao ponto da gente não colocar Deus no centro de tudo, de fazer Ele ali, de conhecer, de entender o que Ele tem pra gente. E isso vai matando uma geração. Milena e Gustavo também estavam aqui refletindo um pouco sobre essa questão essa temática do mês da juventude que foi escolhida, em todo o tempo Deus, ela também fala muito sobre nós aproveitarmos o nosso tempo no sentido do hoje, do agora, do presente, né? Nós não sabemos, nenhum de nós sabe o dia de amanhã, o que vai acontecer, né? Nós fazemos planos, nós nos planejamos, mas de fato, de verdade, nenhum de nós sabe como que vai ser o dia de amanhã, ou até mesmo daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos, né? Uma coisa que a gente viveu esses 2 últimos anos foi Exatamente. Não saber o dia de amanhã. Ainda mais forte, ainda mais presente nas nossas vidas, né? Porque muitas pessoas perderam, né, a sua vida aí por conta da pandemia, e aí nós paramos para refletir sobre a brevidade da nossa vida, né? Nós estamos aqui, né, nessa terra, mas nós não pertencemos a essa terra. E aí esse tema, em todo o tempo, Deus fala sobre aproveitarmos o presente. Não aquele pensamento de que eu vou servir a Deus, eu vou buscar a Deus quando eu for mais adulto, né? É um pensamento de jovem, né? Eu tenho tempo. A gente sempre tem um pensamento assim... eu tenho tempo de servir a Deus mais tarde. Esse é o tipo de pensamento não que a agora, gente né? tem. Agora eu tenho que aproveitar. Mas agora outras coisas, curso, trabalho, séries. Até séries a gente põe acima do nosso Deus, porque não é importante agora. Não temos uma intimidade profunda para entender o quanto devemos nos direcionar a Deus. E aí quando que a palavra do Senhor nos exorta, né? Nos adverte que nós temos que aproveitar enquanto nós somos jovens, né? Nós devemos buscar o Senhor na nossa mocidade, na nossa juventude, né? Enquanto nós temos vigor, força, enquanto nós somos fortes, temos disposição. E aí o mês da juventude vem trazer isso também à tona, no sentido de servirmos porque nós somos jovens. Quando nós formos velhinhos, nós talvez
tenhamos esse desejo de servir, mas não teremos mais, né, força, o vigor, a disposição, né? E aí nós temos que aproveitar o hoje ou agora, enquanto nós somos jovens e adolescentes, temos tempo sim, temos disposição, né, força para podermos servir ainda mais ao Senhor Jesus. E também, né, nós temos essa conta da nossa natureza caída, né, do pecado, essa tendência de acharmos que nós controlamos o nosso tempo, né? Mas como foi muito bem explicado aí por vocês, nós não temos o controle do nosso tempo, né? Quem garante que eu vou estar vivo amanhã, né? E a pandemia, ela nos fez muito refletir sobre isso, né? É um tempo muito incerto. Então aí que a gente tem que confiar em Deus, né? E de fato buscar Ele no hoje, no agora, né? Não deixar para amanhã, porque o amanhã não nos pertence, né? E partindo aqui já, acho que ficou bem claro, a princípio, sobre o tema, como de uma maneira geral, né? Nas próximas semanas, né, nos próximos episódios, nós vamos estar aprofundando um pouco mais, né, dentro de cada semana, cada ministração de estudo bíblico, e incentivo, né, você a estar ouvindo também, né, durante a semana, compartilhando. E para encerrar aqui, eu queria que vocês dissessem assim, um pouco a respeito de como foi essa primeira semana, esse primeiro final de semana, a abertura do mês, né? E expectativas para o mês, o que vocês esperam, o que vocês podem falar? Então, nesse final de semana nós tivemos a abertura, né? Graças a Deus foi uma bênção. Estivemos aí aprendendo sobre quem é Deus, né? Estivemos aprendendo sobre Jesus, né? Deus entre nós. E foi um momento assim, que nós realmente entendemos e compreendemos quem de fato é Deus. Foram ministrações que falaram aos nossos corações. Eu tenho certeza que aqueles que estavam presentes puderam aprender sobre essa temática, né, que é tão necessária, porque muitas vezes nós, como cristãos, nós não sabemos responder, por exemplo, essa pergunta, né? Quem é Deus? Então, essa abertura trouxe à tona, né, a importância de nós estarmos conhecendo o Deus a quem nós servimos, né? A buscarmos essas respostas, né, a algumas perguntas que muitas vezes nós não sabemos responder, porque vivemos aí, não dedicamos tempo, não dedicamos nosso interesse, né, a nossa dedicação, o nosso empenho, as nossas primazias, né, em estudar a palavra, em buscar. E aí a nossa expectativa é continuarmos conhecendo ao Senhor, né, buscando a Ele e conhecendo, né, meditando na sua palavra, orando, buscando a Ele. E tenho certeza que muito mais o Senhor tem reservado para nós como juventude, como igreja, nesse tempo, nesse mês, durante esse mês da juventude. E também durante esse mês a gente vai estar trabalhando em uma ação social, né? A Milena pode explicar um pouquinho mais aí. É uma ação social, que é um projetinho que a gente desenvolveu ali na diretoria, com o desejo do nosso coração de mostrar para os nossos jovens que é um trabalho nosso, de servir, de ajudar, de evangelizar. Não é uma coisa tão distante. Não devemos esperar missionários de fora para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Então, o Acenda a Luz, ele tem esse despertamento para fazer essas ações. E durante todo o mês a gente vai estar trabalhando algumas ideias para mostrar o quão importante o jovem está ali servindo, evangelizando. Então, a gente teve algumas ideias ali sobre fazer uma doação de cestas básicas, já trabalhando com os nossos embaixadores do Rei e mensageiras, para mostrar já para os nossos adolescentes ali já como é que é ser, agir, viver realmente a palavra de Deus. A gente também vai ter um momento para da doação de sangue, que é para ali sempre mostrar e despertar isso, de nunca ficar esperando o próximo, mas você fazer.
Então, o Acenda a Luz, ele não vai ficar só no mês da juventude, ele vai ser algo que vai ser trabalhado em outros meses, assim que a gente for vendo qual vai ser a necessidade e do que a juventude precisa entender. Certo. Então aqui, já fechando o nosso episódio, se vocês quiserem comentar alguma coisa depois, fiquem à vontade, mas sobre o mês da juventude em si, né, tem sido bênção já, como foi falado, aí o Ayrton falou, esse primeiro final de semana, né, as ministrações, e a nossa expectativa, né, é que nós possamos continuar aprendendo, né, mais a respeito desse tema, de quem Deus é, da importância de estarmos servindo a Ele em todo o tempo. E vocês querem falar mais alguma coisa? E uma coisa que a gente comentou do início ao fim desse podcast foi, a gente frisou as palavras de em todo o tempo Deus, obviamente, conhecer a Ele e viver aquilo que a gente tanto fala. Por que a gente frisou tanto isso? Porque o que a gente quer, o que a gente quer para ficar na cabeça de vocês, no coração de vocês, é ter entendimento disso. Foi pregado, foi falado, temas. A gente está falando aqui de novo, que é para você ter esse despertamento no seu coração, de realmente conhecer a Deus. Não se limitar aqui nos finais de semana, mas durante a semana. E veja que vai acontecer algo sobrenatural, porque conhecer a Deus é sobrenatural. E só para complementar e encerrar aqui a minha fala também, eu acho que nós cristãos que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o servir, o se dedicar na obra, no reino, é algo que flui natural de nós, porque nós reconhecemos que existe um Deus maior, supremo, alguém que criou todas as coisas e pela sua palavra tudo existiu, tudo existe, né? Tudo é formado. E diante da grandeza do nosso Deus, nós nos humilhamos, né? Através desse poder que só há nele. E a nossa ação natural, né, e voluntária deve ser a de servir. Por isso que esse tema fala sobre tudo isso que a gente comentou aqui, né? Sobre não estarmos sentados, parados, mas nos levantarmos, erguermos as nossas vozes, proclamando o Evangelho de Jesus, está realmente nos despertando ainda mais, avançando, né, levando a mensagem que um dia nos transformou, né, que um dia alcançou os nossos corações, também para outras pessoas, para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, não aceitaram a Jesus como Salvador. Então, que nós possamos, como igreja, como juventude, nos levantarmos e estarmos aí à disposição do reino, à disposição do nosso Deus, em todo o tempo, né? Em todo o tempo, servindo a Ele, buscando a Ele. E também que não seja só no mês de agosto, que seja uma coisa para o resto da sua vida, para ser realmente um despertamento, para ser ali aquilo que vai te sacudir realmente, te levar para conhecer a Deus, ser íntima dele. Então, né, muito obrigado a você que esteve nos ouvindo aí. Compartilhe com outras pessoas se de alguma forma te abençoou, né? Caso você queira ver as pregações, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube também, tanto a da Escola Bíblica Dominical como do culto de domingo à noite. E muito obrigado, Milene e Ayrton, pela participação de vocês. Nós que agradecemos, né, esse momento de compartilhar com os jovens tudo aquilo que a gente está vivendo e a gente espera que eles também vivam. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É bom poder utilizar esse meio de comunicação, né, também para falar um pouquinho, e que o Senhor continue nos usando, abençoando cada um de nós, e que esse podcast alcance aí pessoas para a honra e glória do Senhor. É isso aí, até semana que vem.